Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora é que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Eliel e venho aqui ser novamente um facilitador da sua vida com a matéria hoje de economia, mais especificadamente história econômica do Brasil. Vamos falar, sim, da história econômica do regime militar e até os planos, né? Acho que até o plano real. A gente vai falar nessa playlist aqui. Espero que você seja seguidor do canal, tá? A gente já tá fazendo um bocado de vídeo, acho que já tem 30 vídeos aqui. A meta é 100 seguidores até o final do ano. Acho que a gente vai bater essa meta. E antes de começar, eu só queria dizer, o tema de hoje é um tema que caiu na primeira fase do ano que vem, do ano passado, 2019. Estamos em 2020. Caiu no ano passado, 2019. É um tema quentíssimo para cair na terceira fase, porque ele dialoga com teses de doutorado da banca examinadora. Então, assim, você tem que saber PAEG, que é o tema da aula de hoje, é o Política Econômica do Governo Castelo Branco. Então, você tem que saber PAEG. Não bata a cabeça com isso. Até porque você também poderia ter respondido uma questão de graça na primeira fase, se você soubesse esse plano econômico. Antes de começar, aquela linda frase: nós somos o que escolhemos ser. É basicamente isso, galerinha. Se você escolhe ser um vitorioso, não só na prova da diplomacia, mas na sua vida pessoal, você se tornará um vitorioso, porque você caminhará para ser um vitorioso. Agora, se você chegar no sofá e falar assim, putz, eu não vou passar nessa diplomacia, é um concurso muito difícil, vou ter que escrever 24 redações, vou ter que aprender 3 idiomas, ou 4, né, com português, porque às vezes nem português sabe, vou ter que aprender 4 idiomas, eu não vou passar nessa porra. Aí, gente, você escolheu não passar, você escolheu não ser ninguém. Então, escolha ser uma pessoa de sucesso que você se tornará. Beleza? Isso é a lei de atração, tá? Depois eu explico essa lógica de atração, que você pensa, você cria, se realiza, tá? Isso é explicado pela mecânica quântica, galera. Tá bom, eu vou aqui agora compartilhar minha tela com vocês. Vou compartilhar em 3, 2, 1 e... Foi! Vocês estão vendo agora aqui, né? A história econômica brasileira. Governo Castelo Branco. Vamos tomar uma aguinha? Minha garganta tá doendo ali. Meu copo. Governo Castelo Branco. Em resumo, a aula inteira será sintetizada por esse mapa mental. A aula inteira, galera. Sabe o que é isso, a aula inteira? Só cronometrar meu tempo, tá pra gente esticar muito. Tá só 20 minutinhos porque a aula é curta. A aula inteira será sintetizada apenas por esse mapa mental. O que era PAEG? PAEG foi o plano econômico instituído a partir do governo Castelo Branco. Tá? O que significa a sigla PAEG? Programa de Ação Econômica do Governo. Ele tinha aspectos liberais, porque justamente Castelo Branco, nossa, o Brasil é capitalista, o Brasil é pró-Estados Unidos, o Brasil vai liberalizar a economia, vamos instituir, vamos aderir ao mercado internacional, vamos exportar, vamos importar, basicamente isso, liberal, né? E ele era ortodoxo. Ortodoxo, ele é 24? Não, gente, ortodoxo em economia significa o seguinte: há problemas econômicos e vamos atacar os problemas econômicos com medidas econômicas, tá? Por isso é ortodoxo. Como assim, Léo? Tem problema da inflação, é um problema econômico. Qual medida eu vou realizar para combater a inflação? Vou aumentar a taxa de juros? Vou baixar alguma outra taxa? Vamos diminuir a política monetária? Vamos expandir a economia? Vamos restringir a economia, a política econômica, a política fiscal? Isso são coisas, medidas econômicas. Então, quando você ataca um problema econômico com uma solução econômica, isso é ortodoxo. Heterodoxo é o contrário. É, como exemplo, tem um problema econômico, inflação, você quer atacar com uma lei, que é um ato normativo, não é econômico. Tá? Outra coisa que você tem que se atentar é que no PAEG há planos
curto prazo e de longo prazo. Isso tem que estar na tua cabecinha aqui, ó. Pô, ele pensava no futuro. E o pai foi muito importante, galerinha. Só para você ter noção. Para o milagre econômico acontecer. Sabe por quê? Porque o pai, ele meio que criou a base para o Brasil se desenvolver. Que o Brasil, depois da República Liberal, estou falando economicamente, estava um pouco ruim o negócio. Não porque os presidentes eram idiotas, não sabiam nada de economia, não. É porque havia conjecturas políticas, conjecturas econômicas, culturais, sociais, que fizeram com que a economia se desandasse. Tá? Então, não era porque era Jango, não era porque era João Goulart, não era porque era Juscelino Kubitschek que o Brasil se desandou. Não. Eram diversos fatores mundiais que coexistiram para resultar numa política econômica, no final da República Liberal, um pouco desastrosas. Então, o regime militar, ele veio através de um golpe para tentar corrigir o Brasil, na visão dos militares. Vamos corrigir o Brasil. E eles utilizaram muito a economia para legitimar o próprio poder militar. Porque, assim, como não havia direitos civis, a população estava indignada. Mas se a população tivesse dinheiro no bolso e pudesse comprar, a inflação estivesse baixa e tudo tivesse favorável, tivesse pouco desemprego, tal, educação, eles não iam brigar com o regime militar, galera. Não iam brigar. Não tinha por que brigar. Apesar dos direitos civis estar restringido, tá com dinheiro no bolso, estava com emprego, brigar, né? Então, o regime militar entendeu essa lógica. Então, o que o Castelo Branco instituiu? Vamos fazer um plano de ação econômica do governo país. Então, o que eles analisaram no curto prazo? Pô, galera, o problema é que é a inflação. E a inflação de demanda. Não sei se você já estudou inflação de demanda. Eu peguei aqui uns conceitozinhos. Eu acho que você não vai estar vendo aqui que eu estou na tela. Mas eu peguei uns conceitos. Eu tenho que trocar aqui para baixo agora. Eu peguei uns conceitos de que é a inflação de demanda. A inflação de demanda é basicamente quando a demanda agregada supera a oferta agregada. Quando tem mais demanda do que oferta, tem muita gente querendo comprar e tem pouca gente querendo vender, tá? Então, o que é que acontece? Pensa. Tem 10 homens interessados em uma mulher. A mulher fica muito valorizada, a mulher sobe o preço. Não entendo a mulher que tem preço, tá, gente? Eu não tô falando disso, não. Tô falando, assim, preço no sentido de ela agora é valorizada. O preço dela sobe, o preço social, né? Suponhamos, assim. Então, quando um produto tem muita gente querendo comprar aquele produto, o vendedor vai vender ele pelo maior preço possível. Então, acontece que os preços vão aumentando. Inflação é o quê? Aumento de generalidade de preço. Então, Castelo Branco entendeu isso e falou, galera, a gente tem uma inflação elevada e essa inflação é uma inflação de demanda. Então, o que a gente vai tentar fazer? Diminuir essa demanda. Ele percebeu ainda que havia um descontrole grande de créditos. As pessoas estavam com muito dinheiro. Não, isso é um problema. Galera, um estado é diferente de você na sua casa, tá? Um estado é um agregado macroeconômico, galera. Tá? Ele influencia o Brasil, tem mais de 212 milhões de pessoas. Então, assim, excesso de crédito, para você pode ser legal, nem sempre pode ser legal. Incentiva a inflação, por exemplo. Havia ainda grandes déficits, tanto público, privado, déficit em tudo. O Brasil estava negativo em tudo. E descontrole também nas políticas salariais. Não sei se você está ligado, mas deixa eu ver se eu peguei aqui ele. Peguei. João Goulart, tá, que foi o presidente antecessor ao golpe, ele foi ministro do Trabalho de Vargas, tá? Foi ministro do Trabalho de Vargas. E foi o mesmo cara que propôs a duplicação do salário mínimo, né? Aumento de 100%. E depois Vargas foi lá na canetada e o salário agora aumentou 100%. Então, assim, havia um descontrole salarial, da política salarial do governo, tá? Havia um descontrole.
O que aconteceu? Isso era o diagnóstico econômico da época. Isso era o diagnóstico econômico da época. Então, quais foram as medidas adotadas no curto prazo para resolver esses problemas? Primeiro, se tem inflação de demanda, o que a gente vai tentar? Vamos tentar fazer uma política fiscal, monetária, restritiva. Tá? Isso, política monetária e política fiscal, a gente estuda isso em macroeconomia. A gente estuda isso em macroeconomia lá na temática da curva ISLM. Não sei se você já estudou isso, mas se não estudou, meio que para entender o que eu vou falar agora, você tem que ter dado uma voltada legal nesse assunto. Se você não estudou, vou meio que explicando aqui para vocês. O que acontece? Política fiscal e monetária restritiva vai buscar basicamente, deixa eu pegar aqui, pronto, vai buscar basicamente diminuir os gastos e aumentar os impostos. Tá? Isso é uma política fiscal restritiva. Tá ok? Foi basicamente o que Castelo Branco pensou. Pô, galera, vamos restringir aqui o negócio. E fazendo isso, galera, o que acontece? Diminui a renda, né? Diminui a renda da sociedade e aí, consequentemente, vai demandar menos e demandar menos, a inflação vai retrair. Então, controle dos gastos públicos, quando o governo não constrói mais obras, não faz mais as coisas, o dinheiro deixa de circular, né? Deixa de ter emprego. Acaba que meio que retrai a renda nacional e, consequentemente, a demanda agregada e, consequentemente, a inflação por demanda. Esse aumento de juros, o que acontece? Galera, é outra consequência. Quando tu aumenta os juros, peguei aqui o gráfico que eu fiz, eu acho que você não está vendo o gráfico, mas assim, basicamente, quando tu aumenta a taxa de juros, o que ocorre com a curva IS, que é a curva do investimento e da poupança? Quando tu aumenta a taxa de juros, a renda nacional tende a diminuir, tá? Ela é assim a curva, aqui é a taxa de juros e aqui é renda. Quando tu faz uma política restritiva, o que acontece? Baixa. Essa curva que está assim, nem a demanda, baixa. Então, ela baixa, a taxa de juros fica maior e a renda menor. É uma relação inversa. Então, o que aconteceu? Basicamente, ele tentou fazer isso. Vamos aumentar a taxa de juros, tá? E, consequentemente, diminuir a renda. E aí, diminuindo a renda, as pessoas vão demandar menos. E demandar menos vai ter mais oferta e as coisas vão começar a baixar o preço. Tá? Assim como o aumento dos impostos, né? Já havia explicado que a política fiscal restritiva é controle de gasto, diminuição de gasto e aumento de impostos. Com as pessoas tendo mais impostos para pagar, a renda das pessoas meio que vai diminuir, né? Porque vai ter que pagar imposto, a renda das pessoas diminuindo, elas vão demandar menos e, consequentemente, a oferta vai ser maior do que a demanda e não vai ter inflação por demanda. Como eu havia falado, havia um problema de descontrole do crédito, né? Então, qual foi a medida? Vamos controlar o crédito, vamos diminuir essa facilidade de se conseguir dinheiro. Isso é uma política monetária restritiva, diminuir o money que está no mercado. E, para controlar esse descontrole das políticas salariais, vamos meio que dificultar essa atualização salarial, vamos arrochar o salário, tá? Isso era justamente a renda das pessoas diminuir e a inflação diminuir. Era basicamente isso. Isso é no curto prazo. Esse foi o pensamento de Castelo Branco a partir do Paeg no curto prazo. E no longo prazo, Léo, me diz o que ele fez. Bem, meus amores, no longo prazo, quais eram os diagnósticos? O Brasil estava atrasado. Muito atrasado. Então, necessitava de uma modernização das instituições. Tá? Precisava disso para pavimentar o crescimento. Com as instituições antigas não dava, não havia um controle, um planejamento para o Brasil crescer. E, fora isso, a gente também precisava usufruir dos frutos dos investimentos lá de vindo de JK. Por exemplo, alguns projetos não vêm do dia para a noite. Demoram, ferrovias, rodovias, hidrelétricas,
não acontecem do dia para a noite, demora 10 anos, 15 anos. Então, assim, quando o JK começou a fazer alguns projetos de infraestrutura, veio maturar já aqui no Castelo Branco, 64. Então, havia muita capacidade ociosa. Então, vamos utilizar essa capacidade ociosa. Basicamente, essas três instituições eram o diagnóstico do longo prazo a partir do PAEC. Como é que a gente vai, quais são as medidas que a gente vai adotar para corrigir essas deficiências? Primeiro, vamos fazer reformas. Reformas. E você vai ver numa aula de questões que essas reformas realmente, elas, tipo assim, foi o grande referencial do Castelo Branco. A reforma tributária, reforma administrativa, reforma monetária, reforma social, reforma em tudo, gente. Tudo você possa imaginar teve reforma nessa época. Porque ele precisava do quê? Modernizar as instituições, tá? Até você ver aí, muitas leis que você estuda foram instituídas em 64. CTN, leis de AFO, a própria organização da administração pública na Decreto-Lei 200 foi instituída nessa época, tá? Então vamos aqui rapidinho. Reforma tributária, foi instituído o CTN, tá? Antigamente os impostos eram meio que em cascata. O que você faz na matéria-prima tem imposto. Aí você cria uma peça, tem imposto. Você tem outra, aí pega essa peça e cria, junta e faz um carro, tem imposto no carro. Então, os impostos eram colocados em cascada, sempre de imposto, em todo processo produtivo. Então, se tivesse muito processo produtivo, haveria muitos impostos. Então, o CTN vem lá e fala assim, não, agora a gente vai instituir o IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Adicionado. Então, houve uma modernização na questão tributária, e era preciso realmente essa política tributária nova. Até também a criação de novos impostos, tá? Então, o CTN, 1966. Como reforma do sistema financeiro, a gente pode falar que houve a criação do Bacen, Banco Central, criação da Comissão Nacional, Comissão Nacional Monetária Nacional. Deixa eu ver o que mais aqui. Depois a gente vem aqui, eu lembro com vocês. Reforma trabalhista, houve a criação do FGTS, galera. Sim, o FGTS foi criado lá por Castelo Branco. E o FGTS, não foi uma bondade do Castelo Branco. O FGTS é coisa boa e tal. Galera, é porque antigamente na CLT havia uma estabilidade para quem trabalhava mais de 10 anos. Então, se o cara trabalhava mais de 10 anos, ele tinha uma estabilidade no serviço, onde ele estava, na iniciativa privada. Isso causava meio que uma... O cara, depois de 10 anos, ele ficava, pô, tô estável agora, não pode me demitir fácil, então vou meio que diminuir meu ritmo de trabalho aqui e tal. Então, o Castelo Branco falou, pô, vamos pagar um cara que está trabalhando bem, vamos instituir essa estabilidade, vamos criar o FGTS, que meio que é um fundo, né? O Fundo Garantidor do Trabalhador. E algumas critérios, né? O FGTS ele poderá ser sacado. Foi muito esperto, macho. Aqui foi uma medida inteligente, apesar de ter consequências na época negativas e tal, pessoas se acostumar com a falta de estabilidade. Mas foi uma atitude inteligente à época. Depois eu vou explicar só por cima as consequências do FGTS. A criação do FGTS lá com a reforma trabalhista do Castelo Branco, tá? Não podemos esquecer, claro, da reforma administrativa, a instituição do Decreto-Lei 200 de 67. Esse Decreto-Lei, galera, se você não sabe, é aquele que regulamenta toda a administração pública. Administração direta, criação de autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, fundações, tudo isso foi criado nessa época, galera. Tudo isso foi criado nessa época. Então, foi bastante importante para o longo prazo. Por isso eu falei no início do vídeo, Castelo Branco pavimentou o milagre econômico, basicamente. Pavimentou o milagre econômico porque ele criou situações favoráveis internas para o Brasil se desenvolver economicamente nos próximos anos. Para terminar a questão das reformas, houve também a criação do sistema financeiro de habitação. Eu falei que havia uma certa dificuldade com crédito, né? Só que, assim, o Castelo Branco instituiu esse sistema financeiro de habitação que era dar uma facilidade maior para as pessoas comprarem as suas casas. Em resumo, a aula de hoje estaria abarcada só com esse slide. O PAEG
está abarcado nesse slide aqui. Só que, assim, para complementar, para você não dizer assim, o Eliel só me explicou isso. Não, eu peguei um texto da FUNAG, explicando o Programa de Ação Econômica do Governo, PAEG, está aqui até o link da FUNAG, depois se você quiser conferir, está aqui. E, assim, eu grifei algumas coisas importantes desse material. Só diminuir o zoom aqui. Algumas coisas bem importantes. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Basicamente, a execução do PAEG, né, ele se limitou a 64 a março de 67. Foi apresentado por Roberto Oliveira de Campos, que era o ministro extraordinário do Planejamento e Cooperação Econômica, Coordenação Econômica. Tá, o PAEG ele pretendeu se caracterizar não como um plano global de desenvolvimento, mas como uma fórmula bem sucedida de planejamento democrático. Tá? Ele tinha, no campo econômico, um rigor científico, um bom senso, uma participação da comunidade, assim, participação da comunidade. Tinha alguns objetivos, que era acelerar o ritmo de desenvolvimento econômico do país, interrompido de 62 a 63, tá? Conter progressivamente o aspecto inflacionário que vigorou em 64 a 65, tá? E estava totalmente desequilibrado. Tentou também atenuar os desníveis econômicos, sociais e regionais que haviam, bem como as tensões a partir desses desequilíbrios. Tentou ainda assegurar, a partir de investimentos, oportunidades de emprego, mão de obra, a continuidade do mercado de trabalho e corrigir a tendência de déficit descontrolado da balança de pagamento. Vocês perceberam que está abarcado aqui do que eu falei, né? Beleza. Vamos continuar. Houve reformas financeiras, houve reformas na política tributária, houve reformas na política monetária, houve reformas na política de investimento. Tá? Então, foi a época que mais teve reformas em disparado. Houve uma política econômica internacional, tá? Que era basicamente uma política cambial e de comércio exterior, uma política de consolidação da dívida externa e restabelecimento do crédito do país do exterior. Houve uma política de estímulo de ingresso de capital estrangeiro e participação de cooperação técnica e financeira com organismos internacionais. Não sei se não coube aqui falar sobre isso, mas na aula de política internacional, política externa, eu falei justamente da nova lei de remessas de lucro, tá? Não sei se eu vou deixar aqui do card, não sei se eu vou lembrar desse horário, mas eu vou deixar no card falando justamente tanto a história mundial Castelo Branco, quanto política internacional, a política externa de Castelo Branco. Havia umas coisas que é bom você intercalar essas três coisinhas que fica uma coisa supimpa, assim. Tá? Houve também a política de produção social, produtividade social, uma política agrária, uma política habitacional, que eu havia falado para vocês, uma política educacional, tá? O PAEG, ele propôs, assim, de início, a taxa de crescimento de 6% anuais, em 60, como aconteceu em 47 até 61, e elevar depois para 7%. Isso ele precisava fazer o quê? Recuperação das taxas de crescimento da economia, em paralelo com a criação de novos empregos. Tá? Então, era bem complicado. Ele identificou algumas causas da inflação, que eram déficits públicos, descontrole dos gastos públicos, a expansão do crédito das empresas, ou seja, tinha muito dinheiro rolando na parada, e as questões salariais, tá, gente? A galera ganhava mais do que produzia. O que ele falava, né? Então, o combate à inflação ele devia passar pela necessidade de corrigir esses déficits governamentais. Tá? O governo começou a taxar muito despesas não prioritárias, ele não queria despesas não prioritárias. Tá? Então, a política salarial ela foi arrochada. Cai prova mesmo, gente, esse negócio de arroz salarial, tá? Não é porque eu tô falando aqui de que eu sou cearense, não, mas cai esse negócio de arroz salarial. E a política de crédito foi duramente controlada. Assim, o PAEG ele não foi uma inovação assim de controle inflacionário, não, tá? Tiveram alguns, por exemplo, o primeiro programa anti-inflacionário aconteceu em 64 a 65, tá? Teve um segundo, que foi o programa de estabilização monetária,
foi a cabo do Juscelino Kubitschek, tá? Foi de 58 a 59. Foi rompido por causa do FMI. Juscelino Kubitschek pediu ajuda. Teve o terceiro, que aconteceu no Jânio Quadros, em 61, tá? E teve um quarto que aconteceu no João Goulart, que era justamente uma das diretrizes do Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social. Aconteceu em 62, 63, mais ou menos, com Celso Furtado e depois com Francisco São Tiago Dantas. O Plano Trienal acabou não dando certo, né? Sobre a política salarial, ele queria basicamente o quê? Manter a participação dos assalariados na produção nacional, impedir reajustamentos salariais de forma desordenadas e corrigir distorções salariais. Então, ele basicamente falou assim, gente, reajustes salariais vai ser sob controle federal, né? Vão ser efetuados com um tempo não inferior a um ano. Ele falava o seguinte, vamos tentar igualar o salário reajustado com o salário real vigente na média dos 24 meses. Então, pegou os 24 meses, fez uma média, vamos tentar igualar esses dois salários. E pediu para os governos estaduais e municipais meio que aderirem a essa política salarial federal, tá? Houve intensas repressões sindicais a partir dessa política, tá, gente? Não foi fácil, não. Sobre a política monetária e fiscal, a gente já trabalhou aqui na aula, eu falei que foram políticas restritivas, ok? E basicamente, meus amigos, sobre resultados, né? Eu até peguei um material aqui, vou ver se eu acho para vocês. Eu peguei um material aqui falando disso. Os resultados Mas os resultados, basicamente, é o seguinte, o governo ele acabou realmente colocando o Brasil na linha, bem pertinho aqui do Costa Silva e do governo Médici, que conseguiram criar um milagre econômico. Houve a instituição de inúmeras instituições modernas, né? CTN, Banco Central, o PIB do Brasil voltou a crescer, apesar de um nível não tão grande, mas ele cresceu, tá? Então, assim, teve um controle dos gastos públicos, teve instituições de impostos com CTN, houve diversas modificações, tá? Não foi um plano ruim, os efeitos foram lentos, tá? Só que eles fizeram se sentir no demais tempo, não foi uma coisa rápida que tinham coisas do curto prazo e coisas do longo prazo. A inflação foi controlada, isso foi bastante importante para a época, né? E fora a instituição, depois o mercado de dívida pública. E o tema é riquíssimo, tá, galera? O tema é riquíssimo. Tem como a gente pano para manga aqui. Só que, assim, a gente não pode extrapolar. A aula de hoje dá para você, só com esses pequenos slides, pequena coisinha aqui, dá para você responder muita coisa. Muita coisa. Então, assim, não vá, vou pegar uma tese de doutorado para ver o pai. Não precisa, galera. Você tem tanta coisa para estudar, isso daqui não é nem 0,001% do que você precisa estudar. Então, estou lhe mostrando, tira um print aí, galera. Tira um print aí. Eu estou lhe mostrando o necessário para você gabaritar suas questões de prova e fazer uma questão de terceira fase rasa mais correta. Tá? Você tira a nota, a média aqui. Ah, eu quero atingir a nota máxima. Sim. Se você estiver bem em todas as outras matérias, arrocha. Agora, eu acho que eu cometi esse erro no começo. Ah, vou pegar uma tese de doutorado para analisar o PAEG a partir. Não precisa. Com coisas simples, você consegue resultados práticos. Tá? Então, se você gostou desse vídeo, senta o dedo aí em gostei, compartilhe, curta o vídeo e siga o canal se você não é inscrito ainda. Compartilhe o vídeo, tá, galera? Eu acho que o mundo só vai ser alguma coisa se você realmente ser solidário e conhecimento tem que ser compartilhado. Tá? E se eu estou compartilhando com você, eu ganho. Se você compartilha com outra pessoa, você também ganha com crédito, né? Essa confiança. Compartilhe com mais um CACDista, hashtag mais um CACDista, para até seu coração ficar mais mole, né? Então, assim, galerinha,
eu vou para a minha apresentação aqui. Antes da gente encerrar a nossa apresentação, tá? Aquela frase, eu não me arrependo das coisas que eu fiz, mas sim das coisas que eu não fiz. Então, vá lá e arrisque, estude para essa prova do CACED. Se você está em dúvida se quer ou não quer, mas eu acho que você, vendo esse vídeo aqui, eu acho que você deve querer, né? Que é um vídeo muito específico. Mas, assim, se você quer ser diplomata, não lamente pelas coisas que você fez, lamente pelas coisas que você não fez. Ah, não fiz a prova, não me dediquei suficientemente, lamente por isso. Não pelas coisas que você fez. Dê o seu melhor que um dia vai dar certo, beleza? Espero que você tenha gostado. Nos vemos numa próxima. Qualquer coisa, me aciona lá no Instagram, Eliel Madeiro, ou no meu e-mail, franciscaeliel@eltilu.com, que eu responderei você. Ou aqui nos comentários, é muito mais prático, né? Beleza? Tchau, tchau, e nos vemos numa próxima.